Bom, então a gente está aqui na casa da Dona Irma e eu agradeço imensamente pela acolhida, né? A gente achou que ia vir poucas pessoas e acabou aí, que está aqui somando um número aí. Obrigada pelo pastor que está aqui conosco, pela esposa também que sempre está conosco. Muito obrigada, né? Eu é que agradeço. Pela vida da Natalina aí. Eu e a Lúcia, que agradecemos na Lúcia. Então, o que a gente teve assim como iniciativa? Lógico, a gente vai falar baseado na palavra de Deus, sempre a palavra de Deus, ela é nossa regra. Por mais que a gente leia, né, Eliana, você leu esse livro, por mais que eu leia os meus livros, a nossa regra de fé não são os livros, são aquilo que a palavra de Deus fala. Mas os livros, eles nos ajudam muito a entender a palavra de Deus, muitas vezes. E porque contam assim histórias e contam para nós testemunhos, experiências que nós vivemos no nosso dia a dia. E esse autor aqui, que é o Gary Chapman, ele escreveu livros que são bem conhecidos, que é As 5 Linguagens do Amor. Então, As 5 Linguagens do Amor, ele foi um livro assim de muito sucesso, que ele escreveu, que fala aquilo que a gente muitas vezes, um gosta de um toque, o outro gosta de palavras de afirmação, e ele vai descrevendo no livro. Ele escreveu também o livro As 5 Linguagens do Amor para a Criança, que também discorreu da mesma forma que para os adultos, só que numa linguagem como que a criança ela gosta de receber amor. Cada pessoa é de um jeito. É aquilo que eu falo, são estudos que ele era um conselheiro, né? Ele trabalhava com pessoas e nesses aconselhamentos ele acabou então tendo essa visão de um estudo que ele fez e ele foi colocando isso em prática, ele viu que dava certo, então ele acabou escrevendo um livro. Né? Não é uma coisa que, nossa, tem que ser desse jeito, mas não é um livro que ajuda bem a gente. Aí ele escreveu, então, As 5 Linguagens do Perdão. E eu fiquei muito interessada em saber, porque eu não sei vocês, mas eu acredito assim, que o perdão é algo que a gente tem muita dificuldade. Né? Tem dificuldade, às vezes, em perdoar coisas pequenas, tem dificuldade em perdoar coisas grandes. Quando eu falo em perdão, eu vou falar assim sobre... se a Irma pisar no meu pé, parece que é fácil perdoar a Irma. Ela pede desculpa, tá tudo resolvido. Mas quando o marido trai a mulher, quando a mulher trai o marido, quando alguém assassina seu filho, e aí? Parece que o perdão vai ficando um pouco mais complicado para nós. Quando o marido... a gente vai falar mais dos maridos, viu, pastor? Me desculpe, porque nós estamos... não adianta ficar falando das mulheres, né? Mas quando os maridos... quando os maridos aí falam coisas constantemente para algumas mulheres, muitas vezes não respeitando o seu emocional, não respeitando você como mulher... E você vem aí vivendo num relacionamento há quanto tempo em que o marido faz isso com você, que você está num desgaste total emocional. Nós precisamos pedir ajuda. Nós precisamos pedir ajuda de Deus para que a gente perdoe a cada dia. Então, quando a gente começa a ampliar essa questão do perdão, ela se torna um pouco mais complicada, porque não é só pisar no pé do outro. E se a gente não perdoar o que alguém fez com a gente muito grave? A gente vai chegar nesse ponto aí já. Em primeiro lugar, nós vamos chegar aí. Em primeiro lugar, aliás, o estudo não vai terminar hoje. Amanhã nós vamos terminar lá na casa da Maria Selma. Então, hoje eu não vou falar tudo, né? Porque não dá tempo, mas amanhã vai ser na... eu só vou... A gente mudou, porque na sexta-feira muita gente não vai poder. Então, a gente vai amanhã na Maria Selma, do ladinho da sua casa, tá bom? Então, vocês se lembram, assim, de algum episódio que aconteceu na vida de vocês e que vocês tiveram dificuldade em perdoar? Eu tive quando aquele motorista bêbado atropelou meu filho e levou ele embora. Você acredita que eu cheguei aqui, eu fiquei pensando nisso? Olha, eu levei um ano
batalhando tudo para me perdoar aquele senhor. E você conseguiu perdoar? Graças a Deus. Mas foi um ano de luta mesmo. Sim. De pedir, porque eu tinha uma raiva, eu queria me vingar. Sim. Eu tinha vontade de ir, ele era de Santa Maria da Serra, né? Uhum. Então eu tinha vontade de ir lá e matar ele, você acredita? Acredito. Foi um ano de luta, de pedir que Deus me fizesse com que eu perdoasse. Graças a Deus eu perdoo. Graças a Deus. Foi um processo, né? Porque o perdão, muitas vezes, ele não é instantâneo, ele é um processo. Eu gostaria, assim, de abrir um parêntese, que antigamente, quando eu era bem nova, eu pensava assim, quando alguém matava o outro, quando alguém feria o outro, fazia alguma coisa de violência contra o outro, eu imaginava assim, como pode uma pessoa fazer isso? Mas hoje, a gente estudando Salmos, inclusive, né, eu fico percebendo assim, que nós, como pessoas humanas, nós somos pessoas más, nós somos pessoas que somente Jesus Cristo é que nos salva. Porque nós, por nós mesmos, nós temos vontade de nos vingar da pessoa. Nós temos vontade de fazer justiça com as nossas próprias mãos. E é isso que nós temos aprendido nos Salmos, quando a gente estuda os Salmos. Que Davi, ele tinha vontade muitas vezes também, só que ele falava o quê para Deus? Senhor, se vinga lá. Por quê? Porque Deus, ele é o quê? Justo. Nós somos injustos. A gente quer vingança, a gente quer que o outro sofra, mas Deus, ele faz justiça justa. Por isso a gente precisa dizer para Deus, não é errado você dizer para Deus assim, a pessoa atropelou meu filho, eu tô com muita raiva dele. É errado você dizer assim, Senhor, eu não tenho raiva dele. Aí você está mentindo. A gente precisa ser honesto com Deus. Senhor, levou um ano. Muitas pessoas levam 50 anos, você levou um ano. Perdoar é um processo e a gente não pode deixar ele, se a gente precisa de perdão, precisa perdoar, a gente precisa buscar isso, né? Foi o que você buscou também. Capítulo 6, vamos abrir em Mateus, capítulo 6. É um versículo muito conhecido, a gente vai discorrer em alguns versículos aí. O capítulo 6, versículos 14 e 15, ele diz o que para nós? Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará das vossas ofensas. Então, aqui a gente tem uma situação em que quem experimenta do amor... Mateus 6, 14 e 15. Quem experimenta do amor de Deus, quem experimenta do amor de Cristo, quem é convertido em Cristo Jesus, ele vai buscar o perdão. Por quê? Porque ele sabe, porque ele foi alcançado pela graça de Deus. E ele então sabe que por mais dolorido que as coisas sejam, por mais violentas que as coisas estejam, eu preciso obedecer a palavra de Deus, em primeiro lugar. Eu preciso obedecer. Então, o perdão não é um sentimento. O perdão não é assim, eu sinto vontade de perdoar, eu vou perdoar. Eu não sinto, eu não vou perdoar. O perdão é uma decisão. O perdão é algo que ele precisa estar presente em nós, já que nós somos de Cristo. Vilma, mas eu não consigo muitas vezes perdoar. Eu sei que não é fácil, mas nós precisamos buscar. Eu vou ficar usando o exemplo dela, porque ela falou pra gente, ela contou o exemplo. Quando eu cheguei aqui, eu já tinha visto que eu já tinha vindo aqui, você já tinha mostrado a foto do seu filho, né? E eu pensei justamente nisso, mas eu não quis perguntar, falei, quem sabe você falou. Então, às vezes leva um ano, né? Às vezes leva mais, mas o perdão nós precisamos buscar. Eu acho muito bonito a Derli, por exemplo, perdoar a pessoa que
atirou na filha dela. Atirou na filha dela. Na filha dela. Com 12 anos, né? Nós temos uma pessoa na igreja que foi um acidente, né? Ele não fez isso porque ele quis, mas ele estava brincando lá com a arma e atirou na filha dela e matou a filha dela. E ela teve também um processo para restabelecer essa amizade com a família. Porque morava quase pegado, né? Quase pegado. Hoje. Então, hoje ela fala, eu perdoei, mas também foi um processo. Eu também aconteceu da minha sobrinha. Ela foi atropelada em Piracicaba, o motorista de ônibus arrastou ela, tirou o intestino dela para fora e foi arrastando ela. Só parou porque os carros fecharam ele na Independência, porque ele não ia parar. E ela gritando, esperava com a bicicleta. E ele tinha visto? E ele tinha, mas ele falou que ele não parou porque ele ficou com medo do linchamento. E ela ficou 3 meses internada, fez 12 cirurgias, teve que, o médico falou que não ia mais reverter, ela ia ter que ficar com a bolsinha, daí conseguimos. E daí eu entendi assim, agradecer a Deus, por quê? Porque se fosse, tipo, qualquer uma pessoa assim, que atropelasse ela e não tivesse as condições da empresa que atropelou ela teria morrido. Entendeu? Foi a empresa Monte Alegre, lá, o motorista Monte Alegre. Você tem uma ideia, só a cirurgia dela para reverter, para não usar a bolsinha, ficou em 500 mil. Onde nós teríamos dinheiro? Ela foi em São Paulo, né, Lúcia? São Paulo, entendeu? Então, até daí eu aprendi que até isso eu tenho que agradecer a Deus, porque lá na hora que aconteceu tudo isso, meu sobrinho saiu tudo procurar o motorista para matar ele. Porque se ele não tivesse arrastado ela, ele tivesse parado, não seria assim. Se você vê as fotos, você fala, como que ela está viva? Você tem uma ideia, ele foi arrastando, foi saindo para fora. Entendeu? Daí uma lanchonete que tem lá na frente, gravou tudo, daí foi mais ainda, entendeu? Ele fazendo isso. E aí era para estar correndo a 60, ele estava a 100. E quantas então coisas? É difícil também para perdoar. Teve um tempo. Sim, também tem um tempo para perdoar. E a gente vai ver aqui, porque muitas vezes a gente pede perdão e mesmo assim a dor continua. Porque nem sempre a gente pede perdão, segundo o autor do livro, tá? A gente pede perdão muitas vezes não na linguagem do outro. Então a gente vai agora aprender quais são essas linguagens. O que na verdade eu preciso para que o outro me peça perdão, né? O que eu espero daquela pessoa. Então eu achei bem interessante essas linguagens aqui, porque não precisaria nem ser as linguagens do perdão. Eu acho que isso a gente vive no nosso dia a dia. Então, o perdão aqui, o que ele é e o que ele não é, né? Ele não é o quê? Fingir que nada aconteceu. Eu vou fingir. Tem uma pessoa na igreja, não nessa igreja aí, numa outra igreja que eu vim, ela dizia assim, ela nunca gostava de falar sobre os acontecidos. E nós éramos pessoas cristãs, então nunca falava. Então, sempre desviava o assunto, nunca queria, mas sempre estavam sorridentes. E o que acontecia? Eu já gosto de falar do assunto, né? Eu já gosto de resolver. Então, aí ficava aquela coisa, como que eu ia fazer, né? E o que acabou acontecendo é que a gente fingia, então, que nada tinha acontecido. Então, parecia que sempre a gente estava pisando em ovos. Por quê? Porque parecia que sempre ia tocar no assunto, ia esbarrar naquele assunto, então a gente falava superficialmente, parecia que não havia verdade. Então a gente precisa ter esse cuidado da gente fingir que nada está acontecendo. Se está doendo em mim, eu preciso comentar com a pessoa. Se está doendo no outro, eu preciso respeitar a dor do outro. Então vejam que o relacionamento da gente é um processo, né? É um processo, a gente não está aqui no mundo vivendo de brincadeira. O relacionamento entre marido e mulher, entre mães e filhos, pais e filhos, entre igreja, é um relacionamento que precisa ser cuidado constantemente. Eu preciso tomar conta das minhas palavras, das minhas atitudes. Eu não posso sair falando o que eu penso, eu não posso sair agindo da maneira que eu penso. Muitas vezes eu vou ofender. Responder na lata, responder coisas que não precisam. Por quê? Porque relacionamentos
não são pra gente jogar no lixo. Relacionamentos são pra gente cuidar, pra gente regar. Então, não é fingir que nada aconteceu. Não é esquecer também automaticamente, porque algumas pessoas dizem assim, deixa isso daí que isso aí vai esfriar. Para algumas pessoas, sei lá, pode até esfriar, para outras não. Aí fica aquela raiz de amargura. Um tempo atrás, há muitos anos atrás, aconteceu um fato, né, na nossa SAF mesmo, mas faz muitos anos, isso não é de agora, talvez alguns de vocês nem estivessem aqui. E aconteceu lá um problema entre algumas mulheres da nossa sociedade e ficou ali uma situação um pouco constrangedora. Só que depois, passado alguns meses, né, as coisas estavam assim, vamos esquecer, né, mas só que uns não esquecem, vamos esquecer. Aí uma pessoa chegou e ela disse assim, olha, eu peço perdão pelo que eu fiz, porque eu estava errada. Eu não tinha a visão que eu tenho hoje e eu estava errada. Só que outras pessoas não fizeram isso. Sabe o que aconteceu com essa pessoa que fez isso? Ela foi respeitada. Ela foi ouvida e nunca mais se tocou naquele assunto. Porque a pessoa, ela assumiu que ela tinha feito errado. Foi muito bom para o desenvolvimento naquela época. Vocês sabem que eu sou de SAF desde que eu tenho 16 anos, né? Então tem bastante historinha aí para contar dessas coisinhas aí. É que às vezes a gente conta, né, pastor? Daí fala assim, parece que está contando uma coisa da gente, né? Mas é uma situação que ocorreu já desde que eu era jovem. Perdoar também, a gente vai ver que a gente precisa de limites. Por exemplo, você tem algumas coisas que você não aceita num relacionamento, não é verdade? E a pessoa precisa aprender a respeitar os seus limites. Como fala, a maneira que fala. Né? Eu vou falar de novo dos maridos, né? Mas um marido agressivo, você não precisa aceitar aquilo, não é porque você perdoa o marido que você precisa aceitar a agressividade do marido. Não precisa aceitar ele ser aquela pessoa tanto verbal, psicológica ou até violenta, como tem sido hoje aí, que a gente tem visto. Sempre foi, na verdade, mas hoje a internet mostra muito essa questão da violência. Perdoar é uma coisa, você pode perdoar, mas você não precisa aceitar a questão dessa falta de limites. Lúcia, fala para ele não levar a pretinha, viu? Ele vai levar o nanico aí. O nanico? Agora, o perdão, né? O que é o perdão, então? Em primeiro lugar, é aquilo que nós vimos, que eu falei bem no começo. O perdão, ele é um ato de obediência. Então, a partir do momento que eu sei quem Deus é na minha vida, eu tenho Deus, aquele Deus verdadeiro, eu sei quem Deus é, que eu tenho Cristo como meu Salvador, que eu tenho Cristo como meu caminho, a verdade e a vida. Então, eu preciso o que agora? Eu tenho um ato de obediência. Em primeiro lugar, ela é a obediência à palavra de Deus. Em segundo lugar, é aquilo que você falou, é um processo. Às vezes você pede perdão para uma pessoa, ela fala para você assim, olha, eu preciso de um tempo. Não é errado falar isso, eu preciso de um tempo para digerir tudo que você falou para mim, tudo que aconteceu. Às vezes foi uma ofensa grave, foi algo que te machucou, que mexeu com coisas que já estavam lá dentro de você. É um processo. Mas esse processo não significa também que você vai esquecer daquilo, né? Que você nunca mais vai conversar com a pessoa. Nós precisamos ser maduros e nesse processo e pedindo a ajuda de Deus e tentando esse restabelecimento aí da relação. E também o que é o perdão? É uma libertação do coração. Vocês acreditam que o perdão, ele liberta cada um de nós? Às vezes não liberta o outro, às vezes o outro, mas liberta nós. Tem que perdoar para você poder viver em paz. Feliz, em paz, nós temos liberdade, é libertação. Quando a gente tem falta de perdão, nós vivemos dentro de um cativeiro, dentro de uma prisão.
mas o perdão, ele liberta as nossas almas, ele dá paz para cada um de nós. E eu gostaria de ler um versículo lá em Efésios 4:32, um versículo muito conhecido também. Efésios 4. Ele levou o Nanico? Efésios 4:32. Ele diz, né, Paulo aqui, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vejam que Cristo, ele entra aqui, né? Por quê? Porque a obra de Cristo, ela foi suficiente para nós. Ela trouxe perdão a cada um de nós. Porque o que nós somos? Nós somos essa pessoa violenta, essa pessoa que a gente quer fazer justiça com as mãos. Ele assassinou, na verdade, o seu filho, da forma que ele fez, e então a gente quer fazer justiça, que também ele morra, não é verdade? Mas aí em Cristo, ele não olhou para cada um de nós dessa forma, né? Ele acabou pagando os nossos erros e pecados. E então, ser assim benignos e compassivos nem sempre é fácil, mas nós precisamos então buscar essa perfeição em cada um de nós. E aí a gente passa então para a primeira linguagem, né? São assim bem simplesinhas, vou falar bem rapidamente, hoje a gente vai falar só delas, que fala que a primeira linguagem então do perdão é a manifestação de arrependimento, é aquele sinto muito. O que quer dizer aqui? Sinto muito por ter te ferido. Sinto muito por ter machucado você. O marido de vocês, às vezes, se ele pede perdão, né? Porque tem maridos que não pedem, mas... E vocês também, quando em relação aos filhos e ao marido, vocês só pedem desculpa, assim, desculpa. Eu errei, desculpa. Não. O que vocês têm outra... Eu peço perdão. Esses dias aconteceu um caso, um sobrinho aí comigo, né, irmã? Que eu fiquei assim muito constrangida e eu pedi perdão pra ele. Porque foi um golpe que eu levei, sabe? Uma coisa assim muito complicada. Esses golpes de telefone, assim, com prejuízo, né? E eu falei, que dó dele, né? Ele que trabalha, que eu não trabalho. Eu pedi perdão pra ele. Perdoe por esse ato dele. Mas ainda o marido dela é muito compreensivo. Nossa, e falou para ela, não tem importância. Não fica assim. Ela ficou doente até, sem comer, quase, sabe? Falou, não tem importância. Que dinheiro a gente ganha outro, com a ajuda de Deus. E deu um forte apoio para Muito ela. compreensivo. Ele é muito bom para mim, para os filhos, para as pessoas. Se eu pedir alguma coisa, ele vai fazer, sabe? Às vezes ele não vai naquela hora, mas que ele vai, sabe? Então eu não posso questionar nada dele assim de ruim, porque ele é um excelente. Né? Eu falo que eu sou mais ruim que ele. Quando a gente fala assim, a manifestação de arrependimento e essa palavra sinto muito, quando a gente diz o sentir muito, a gente quer dizer o quê? Que a gente sente, que existe um sentimento dentro da gente e que aquilo que a gente sente não é pouco, é muito. Então, quando você diz para o seu marido, para o seu filho, para o seu amigo, sinto muito, a gente está querendo dizer o quê? De fato, me entristeci com o que eu fiz. E o que é o nomear os sentimentos, então? É deixar a pessoa... Você ser uma pessoa empática e perguntar para a pessoa, não só assim falar, me desculpa, mas perguntar, Maria Helena, eu te peço perdão, mas eu gostaria... Como que você está se sentindo com o que eu fiz com você? Aí, com certeza você vai descrever muita coisa. Você vai falar assim, olha, Vilma, naquele momento que você falou aquilo para mim, eu me senti em nada. Eu me senti ofendida. Aí você vai falar dos seus sentimentos. Só que sabe o que a gente percebe hoje, irmãs e irmão? Que a gente, às vezes, não tem muita chance para falar dos sentimentos da Lu, gente. vem aqui. Não, a menina não para, eu estou escutando.
Porque a gente, às vezes, não está muito interessado em ouvir os sentimentos da outra pessoa. A gente quer acabar logo com o problema. Ah, me desculpa. Ah, é desculpa que você quer? Então me desculpa. Isso é arrependimento? Isso é sentir muito pelo que fez? Não. Arrependimento é você ter um arrependimento, você ter uma atitude de arrependimento. Puxa, o que eu fiz foi muito chato. Olha, eu mexi com seus sentimentos. Então, essa é uma das linguagens. Precisa do livro para falar das linguagens, gente? Isso aqui é coisa que acontece no nosso dia a dia, né? Segunda linguagem do livro. Eu errei. Aceitação da responsabilidade. Então, ou seja, quando alguém... Pensa aí no seu casamento. Eu só estou mandando no contexto do casamento que nós estamos em mulheres aqui. Pensa aí no seu relacionamento familiar. Quando você vai pedir desculpa o marido pede desculpa para você. O Zé pede desculpa para Magda, fala assim, Magda, me desculpa. Sabe por que eu fiz isso? Eu fiz isso, tá? Eu peço desculpa, mas eu fiz isso porque você é uma chata. Eu fiz isso porque você vive fazendo não sei o quê. O que vocês acham que é esse pedido de desculpa? Isso você está justificando o quê? O erro que você fez. O Zé não ofendeu, tá? Estou brincando aí. O Zé ofendeu a Magda. Ao invés de ele falar assim, eu errei, eu, Zé, errei. Eu errei com você. Não importa o que você fez. Não importa o que você fez, eu errei com você. É isso que eu vou pedir desculpa. Gente, quando eu li isso no livro, eu percebi que eu fazia muito isso. Eu justificava um pouco. Aí eu comecei, então, a melhorar nessa questão, porque a gente quer justificar por que a gente errou. Sabe quando a gente justifica, sabe o que a gente está querendo dizer? Que nós não somos errados, quem é errado é o outro. Que a gente só errou porque ele fez alguma coisa para você. Os homens violentam as mulheres no meio da rua aí, por quê? Ah, porque as mulheres hoje usam muito roupa curta. Ah, as pessoas que estão lá na igreja saem com outras mulheres muitas vezes porque as mulheres dão mole para os homens. O erro não está nos homens, já perceberam isso? As mulheres estão erradas em muitas vezes fazer isso? Sim, não é a questão aqui, a questão é que eu errei, eu fiz errado. Não fiz errado porque o outro fez isso, porque o outro me provocou. Eu errei. Eu preciso ter, então, sabedoria, eu preciso ter discernimento, eu preciso ter controle emocional para poder não errar. Eu não tive controle. Faz sentido para vocês isso? Vocês acham que muitas vezes vocês fazem isso? Justificar os erros? Ou alguém que pede perdão para vocês justificam os erros também? Sempre justificando? Essa é a segunda linguagem, então. 3. Como posso corrigir isso? Restituição. Ou seja, tem erros que acontecem na vida da gente que não dá para só pedir perdão. Certo? Vocês concordam com isso? O que precisaria fazer, então? Reparar o erro. Por exemplo, alguém que ofendeu em público. Como que ela pode reparar o erro? Voltando lá no público e falando, olha, eu ofendi, eu falei com a minha mulher daquele jeito no meio de todo mundo, mas eu quero hoje me retratar. Porque a minha mulher não é isso que eu falei. Ela é assim, assim, assado, e eu errei. Mas eu não errei porque ela errou, eu errei porque eu errei. Então eu estou me retratando. Vocês se lembram de alguém na Bíblia que retratou? Só na Bíblia? Zaqueu. Zaqueu foi um... Jesus pediu para ele retratar? Jesus pediu para ele devolver? Mas ele tomou a iniciativa, porque ele achou que aquilo que ele tinha feito... A hora que ele viu Jesus, que ele ficou ali, ele percebeu aquela vida com Jesus, ele falou, eu não posso ser a mesma pessoa, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque eu errei com as pessoas. A senhora conhece a história de Zaqueu? Não.
A história de Zaqueu conta, lá em Lucas, que ele era um homem, ele subiu numa árvore, na verdade, porque Jesus estava passando e ele subiu naquela árvore que ele queria ver Jesus. E ele achou que ninguém ia ver ele era um homem importante, e Jesus passou. Ele era baixinho, né? Ele era baixinho, né? Ele não conseguia ver as pessoas, ver Jesus na multidão, então ele subiu na árvore. E Jesus passou então por ali, e falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Só que Zaqueu, ele era uma pessoa que ele acabava pegando algumas coisas das outras pessoas. Sabe os cargos que a gente tem dos políticos que fazem isso? Ele também fazia. Cobrador de impostos, né? Cobrador de impostos. E ele, então, quando ele faz essa entrega, então, que ele tem essa questão de Jesus ir na casa dele, e ele ter esse relacionamento com Jesus, ele toma uma outra atitude. Ele fala assim: olha, eu roubei das pessoas, mas eu não quero continuar mais sendo essa pessoa. E ele poderia dali para frente falar: nunca mais eu vou roubar, não poderia? Estava tudo certo. Mas ele foi além. Ele falou assim: além de eu ser essa pessoa nova a partir de hoje, eu vou restituir as pessoas que eu roubei. E a palavra de Deus diz que ele restituiu quantas vezes mais? 4. Ele restituiu as pessoas. Bonita história. Bonita história. É uma história de transformação, uma história de mudança de vida. Então, aqui está dizendo o seguinte, que em muitas coisas que a gente faz, a gente também precisa se retratar com as pessoas. Não é somente pedir perdão. Perdão, ele é importante, mas muitas vezes a gente precisa se retratar. Vocês viram o que aconteceu lá na Alemanha no tempo de Hitler. O que aconteceu lá? Houve uma matança, não houve? Dá para se retratar com aquelas pessoas que foram mortas? Eu acho que não, né? Não. Massacre, né? Mas o que eles... em Brumadinho aconteceu toda aquela tragédia, que pessoas foram aí acusadas e tudo mais pela aquela avalanche, lembra que teve do barro lá, né? Dá para se retratar com as pessoas, com as famílias? Mas não dá, porque as famílias não vão voltar. Mas as famílias, elas se sentem mais confortadas quando o governo, quando essas instituições, elas se levantam e dizem assim: eu não posso trazer a vida de volta, mas eu vou dar uma indenização, eu vou ajudar a família aí para o resto da vida. Traz um conforto. Ajuda ela a reconstruir, né? Ajuda a pessoa a reconstruir. Então, tem coisas que a gente precisa reparar. Tem coisas que a gente... um marido que deixa só as coisas fora do lugar, deixa tudo jogado, não ajuda em nada em casa, só exige. Como que ele pode reparar isso? Só pedindo perdão todo dia? Perdão, viu? Ajudar um pouco. Perdão, né? Então eu preciso reparar o quê? Fazendo alguma coisa para aquilo. Tá muito difícil para você, né? Eu vou arrumar a cozinha então para vocês, né? Então eu vou reparar em algumas coisas que aconteceram, não é só faz isso. Às vezes eu estou cansada, acabo de jantar. Hoje eu não vou lavar louça. Vou lá passar, quando eu escutei, tá lá pronto. Ele não suporta ver louça na pia. E vai lá e lava toda a louça, minha pia. E fala: já lavei pra você, viu? É isso aí, tá vendo? Isso é importante mesmo, né? Tem pessoas assim que colocam mentiras, falam mentiras. Infelizmente, dentro do povo de Deus tem gente que é mentiroso também. Infelizmente, conta mentira. E aí o que acontece? Eu peço perdão pela mentira que eu falei. Mas e aí? Precisa reparar, né? Precisa ir lá e contar a verdade. Precisa fazer o inverso, entendeu? Entende o que é reparação aqui? É você fazer o inverso daquilo que a pessoa fez. Não é só pedir perdão e continuar. A pessoa ficou lá, a imagem dela ela perdeu coisas, sabe? A pessoa não... Sei lá, eu vou lá, bato num carro, aí eu tô
alcoolizada, bato no carro de alguém. Ah, perdão, me perdoa. Não, o que eu preciso fazer? Lá ver quanto que ficou o carro, ajudar a pessoa a pagar. Ah, não tenho condições, vou parcelar para pagar porque eu estava errado. Então são coisas assim que a gente precisa não só pedir perdão, mas também reparar o erro. Porque essa questão da restituição, ela vem mostrando também o quê? Que o pedido de perdão é autêntico, é um pedido sério, né? E aí a quarta linguagem é arrependimento genuíno. Eu quero mudar. Aí que tá, né? Aí é que a coisa pega para nós, não é verdade? Porque arrependimento genuíno é quando a pessoa, ela tem a vontade, a disposição, ela se dispõe a mudar a sua atitude. Vocês podem dar algum exemplo para mim? Eu posso. Porque eu era uma pessoa muito explosiva. Sabe? Apesar que até hoje eu sou um pouco agitada. Se ela fizesse alguma coisa pra mim, nossa, aquilo eu queria, sabe, era o fim do mundo. E eu comecei a pedir a Deus que eu queria mudar, eu não queria ser assim, porque não é gostoso. E eu consegui. Então hoje às vezes acontece alguma coisa, não sei que seja muito grave, mas se eu corzinha mínima, eu começo a pensar, raciocinar o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, sabe? Uhum. Eu não consegui mudar. Então você mudou as suas atitudes, é isso eu mesmo. Eu mudei minhas atitudes, porque eu era explosiva. Uhum. Nossa, qualquer coisinha assim quando eu era mais nova, né? Falava, se fizesse alguma coisa de manhã, eu já... Apesar que até agora eu mando minhas respostas quando fazem alguma coisa, mas já não é aquela coisa de agressão. Uhum. Né, irmã? Vai bem, né? Uma pessoa que ela é agressiva, geralmente ela fala palavras agressivas, ela ofende muitas pessoas. Fala coisas que depois vem arrepender. Vem se arrepender. Do que Então, falou, entendeu? Essa mudança de atitude, eu quero mudar, a pessoa ter a disposição de mudar. Só que aí a gente entra assim numa questão, é que as mulheres, elas são muito... Os homens, eles são assim um pouquinho mais devagar. Não são, pastor? Mais devagar às vezes? Ele balançou a perninha. As mulheres são muito ansiosas, a maioria das mulheres são muito ansiosas. Verdade. A gente pede para vocês, pastor, mudar, a gente quer mudança agora. Não é daqui 6 meses, 1 ano, a gente quer agora. Então, o que nós mulheres precisamos? Porque não é, aqui nós não estamos falando para os homens não estão aqui. Então, nós precisamos falar para nós. O que nós precisamos? Nós precisamos de sabedoria, discernimento. Nós precisamos enxergar cada gesto do marido, entende? Cada passo do marido. Para eles, pode ser, pastor, que o senhor seja o marido assim, muito diferente, né? Mas na maioria das vezes a gente vê que os maridos são mais devagar. Eles são assim mais lentos para perceber. Eles são mais lentos para falar algumas coisas. Eles são mais lentos para fazer algumas coisas. Eles demoram. Já é diferente. Sim, mas é mais uma exceção, né? Porque geralmente os maridos, eles são mais assim de uma outra do que a gente. Nós somos mais ansiosos e a gente não espera muito. Aí o que acontece é que você falou para ele assim: puxa vida, você então pediu perdão por isso. E agora a gente quer ver uma mudança imediata, naquele momento, a partir de agora. E às vezes não acontece isso, às vezes a gente precisa de um tempo para acontecer. Só que aí o marido faz uma coisa tão bonita, tão pequena, e a gente não valoriza. Não valoriza aquilo, né? Exatamente. Eu cheguei num casamento dia 13 de dezembro, fui madrinha da minha sobrinha. E o Gustavo, ele não é muito assim, pode perceber que o Gustavo, ele não fica abraçando a gente tem quase 40 anos aí de casado,
Eu já acostumei com isso. Ele não fica abraçando eu em tudo qualquer lugar. O Gustavo, ele mostra o carinho de outra forma. E a gente chegou, mas só que ele tem uma... Aí a gente chegou no casamento, não é a primeira vez que ele faz isso. A gente chegou no casamento e as mulheres, as madrinhas ficaram sentadas e os homens atrás. E chegou lá na hora da aliança, né, de eles trocarem, os noivos trocarem as alianças, o pastor estava falando, ele pegou e fez assim, ele bateu no meu ombro assim, né, ele fez assim, dá sua aliança. Dá sua aliança. Eu falei, não, da minha aliança pra quê, né? Olha, eu demorei um pouquinho para perceber assim. Ele falou assim, daí ele pegou a aliança, eu tirei a aliança, assim, eu fiquei assim um pouco até envergonhada daquilo que ele estava fazendo, para falar bem a verdade. Mas ele fez uma coisa tão linda. Ele tirou a minha aliança, ele tirou a dele, tirou a minha, e a gente colocou a aliança, sabe? Assim, ele de pé e eu aqui sentada, sabe? Eu pus a aliança nele, ele pôs a aliança em mim. Gente, isso não é uma coisa pequena? Mas muito grande. Muito valiosa. Aí ele ficou chateado, por quê? Porque eu fiquei meio constrangida, entende? Na hora ali, eu não falei nada. Aí eu saí dali, ele pegou e falou assim, nossa, eu fiz aquele gesto pra você, você não deu nem bola, não sei o quê. E foi um gesto muito bonito, muito romântico, muito bonito. Verdade. Sabe? E não é a primeira vez que ele faz isso em casamento. Ele já fez em encontro de casais, já fez em casamento. Então, ele sempre tá fazendo isso. E aí eu fui embora para casa, ele falou isso, eu fiquei assim, chateada, eu falei assim, realmente eu não valorizei, né? Então eu precisei ali pedir desculpa para ele, por quê? Porque eu não valorizei talvez aquele momento, eu fiquei mais preocupada com o que estava acontecendo à minha volta do que com o gesto em si que ele fez. Então, a gente precisa, como mulher, valorizar as pequenas atitudes que acontecem, pequenas atitudes dos filhos, porque a gente cobra muito, a gente quer muito as coisas acontecerem no tempo da gente, porque nós somos muito agitadas. Acontecerem no tempo certo, na hora certa. E essa questão de mudar não é uma coisa fácil, ninguém muda correndo, a gente precisa de um tempo para mudança. Tem pessoas que mudam assim, vou mudar hoje, mudei. Tem pessoas que falam assim, olha, eu não vou fumar mais, e não fumo mais. Tem pessoas que falam, não vou comer mais doce, e não comem mais. Elas são decididas. Tem pessoas que não, que elas levam tempo. E a gente precisa respeitar, irmãs, esse tempo do outro. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, é difícil respeitar o tempo do outro. Mas ele tem um tempo para ele. E nós precisamos respeitar esse tempo. Então, tudo isso envolve o que? O perdão. É a gente não guardar mágoa. A gente falar aquilo que nós sentimos. Porque essa raiz de amargura, aquele casamento que fica falando hoje coisa de lá de 40 anos atrás, não é fácil. É sinal do quê? Quando a gente fica só remoendo o passado. Sinal que a gente não perdoou exatamente, né? Que a gente está remoendo coisas aí que ficaram amarguradas, coisas que não foram faladas, coisas que foi colocado embaixo do tapete, coisas que, como eu disse aqui no comecinho, é fingir que nada está acontecendo. Sabe quando você finge que nada está acontecendo? Aí você finge, daqui 10 anos, daqui 1 ano, aquilo começa a vir à tona, aí você começa a já criar picuinha. E eu já falei 45 minutos. E aqui a última linguagem, pedido explícito de perdão. Ou seja, a gente dizer, você me perdoa? O perdão é exigido, gente? A gente obriga alguém a pedir perdão pra gente? Vai me dizer que nunca vocês obrigaram seus filhos ou seu marido um dia, fala assim, pede perdão, você errou. Vocês nunca fizeram isso? Às vezes algumas de nós fazemos, né? A gente pede para que a pessoa peça perdão pra gente. Só que a pessoa às vezes pede perdão, não de fato, porque ela não sente aquilo, ela não sente aquela necessidade de pedir perdão. E o perdão, ele não é exigido, o perdão... A gente amor, né? Também, né? A gente precisa ter esse tempo e esperar com que a pessoa... O perdão a gente não pressiona para que ele aconteça, né? E aí, então, o que ele fala aqui, né, para ser explícito, é você me perdoa pelo que fiz? Sem cobrança.
sem cobrança de uma exigência imediata. Você me perdoa? Olha, eu perdoo, mas me dá um tempo, tá bom? E aí você não cobra a pessoa também para que ela volte a ser a mesma pessoa imediatamente, né? Porque às vezes precisa de alguns limites também na relação. Amanhã a gente vai falar sobre essas questões um pouco familiares e a questão também do perdão com a gente mesmo. Tudo bem? O que vocês acharam das 5 linguagens? Foi bacana. Muito bonita. Muito bom. Vocês acham que tem tudo a ver com o nosso dia a dia? Tem isso. Muito a ver, né, com o nosso dia a dia. E não precisaria nem escrever esse livro, né, gente? Porque são coisas, o quê? Ele definiu para escrever o livro, colocou 5 coisas ali. Mas são coisas que a gente, é no dia a dia mesmo. Deixa eu só fazer um